Glória ao Senhor. Irmãos, que alegria, que honra estar aqui. Eu venho na qualidade de um irmão, de um amigo, para celebrar com vocês esses 9 anos. Então eu venho juntamente com Cláudio Lagos. Alguém conhece Cláudio Lagos? Ninguém, né? Alguém conhece Russo? Então veio eu e o Russo, esse filho amado, que tem sido um instrumento de muita inspiração para a minha vida, pela impetuosidade com que e o zelo com que ele desenvolve tudo aquilo que o Senhor entrega a ele, e é muita coisa, viu? De manhã ele está participando, pregando numa live, à tarde ele já está no sertão, distribuindo cesta, à noite ele já viajou, está no sul, e assim é a vida dele. E ele tem sido alguém de muita inspiração mesmo para a minha vida e para os irmãos que caminham conosco. Há uma graça, né, sobre Russo e das crianças, né, dos que mamam aos anciãos, todos o amam muito, porque de fato ele tem sido um instrumento da manifestação da graça do Senhor, né? Trazemos um abraço da nossa comunidade, o nosso carinho. E como eu falei, a gente vem aqui como um representante do corpo de Cristo, como representantes, para celebrar ao Senhor, irmãos, por essa casa, por tudo que vocês têm se tornado no Senhor e por tudo que vocês têm realizado para a glória dele. Eu sinceramente, eu acredito que o coração do Senhor está alegre por essa casa, está alegre pela vida de vocês. E eu me sinto realmente muito honrado de, numa data tão especial, estar aqui para abrir as Escrituras. Para mim não há honra maior na minha vida do que abrir a Bíblia e falar em nome do Senhor. É uma responsabilidade muito grande, irmãos. É uma honra muito grande que, na minha opinião, nenhum homem é digno de. Mas eu costumo pensar e brincar que o ministério, o Senhor, é apenas uma forma dele nos atrair para mais perto dele, sabe? É entregando o ministério. Ele poderia fazer tudo sozinho e faria infinitamente melhor. Quem acredita nisso? Eu também. Mas ele dá um ministério para que a gente possa estar mais perto dele. Eu penso que é só um jeito que ele deu nesse sentido. Mas enfim, abra comigo a sua Bíblia em Marcos capítulo 1. E eu falei um pouco sobre isso ontem, que eu vou falar agora. Mas nos últimos tempos, já faz mais de 2 décadas que a mensagem sobre João Batista mexe conosco. O meu pai espiritual, que faleceu em 2017, em janeiro de 2017, ele para mim foi um João Batista na nação brasileira. E a vida de João, o estilo de vida, a mensagem, o zelo dele, a forma como ele viveu e morreu, sempre tocou muito minha vida. E com o passar do tempo eu fui vendo que João, no meu entendimento, ele era uma figura que, entre outras, deveria ser como que servir de inspiração, porque literalmente ele foi um preparador de caminho e ele completou a sua carreira. A gente mencionou isso ontem, Atos 13:25. Então, como há uma segunda vinda do nosso Senhor, eu creio que novamente nós vamos precisar não mais de um, porque isso não é trabalho de um homem ou mesmo de uma denominação. É trabalho de um povo, de um corpo, de um povo de preparadores de caminho. Então eu creio que o chamado de João tem a ver conosco. E eu sou muito impactado. Na verdade, eu acredito que todo cristão, todo ministro do Evangelho, ele é formado por muitas experiências, inspirações e unções. Então, certamente, muita gente já passou na sua vida e deixou algo daquilo que o Senhor depositou sobre elas. Eu não sei se é assim na vida dos irmãos, mas minha vida foi formada por meio de muita gente que passou, e cada um, naquilo que carregava, naquilo que recebeu como graça do Senhor,
me abençoou muito. Então, eu sou alguém que eu reconheço isso. Eu sou fruto das unções e dos dons e da graça que operou na vida de muitos irmãos que pela graça do Senhor passaram na minha vida. Alguém também se identifica com isso? 2 pessoas, 3, 4. Eu estou me lembrando de um dia, numa conferência, 12 de outubro, dia de adoração, tinha uma conferência lá em Recife, e foi um dia todo de adoração, praticamente ininterrupto, e no fim a presença do Senhor veio como que selando, e para mim, deixa eu só abrir um parênteses, para mim, um selo de tudo que estamos fazendo como igreja, ou para mim o principal selo, é quando o Senhor vem com a sua presença, como que ratificando, como que dizendo, sim, eu estou concordando com o que vocês estão fazendo, sim, eu estou recebendo a oferta de vocês. Então, irmãos, eu amo a presença do Senhor, eu amo ouvir uma boa palavra, eu amo as escrituras, eu amo servir ao Senhor, mas a presença dEle, quando manifesta, irmão Rodrigo, como eu saberei então, quando a presença do Senhor está no lugar? Se preocupe não, você saberá. Mas você pode explicar? Posso não, eu não sei explicar, mas eu te garanto, você saberá. Na verdade, nós sempre sabemos quando Ele está. Alguém concorda? Eu amo a presença de Jesus. Eu amo Ele. E tudo que eu desejo, sinceramente falando, diante dos irmãos e dos anjos, e diante dEle, tudo que eu desejo é ser fiel a Ele, é completar a minha carreira, o ministério, é ser um bom pai, um bom marido. Agora em dezembro, pela graça do Senhor, farei 27 anos de casado, aliás, de um excelente casamento. Esse mês de novembro eu descobri, eu me lembrei por causa de Russo. A gente amanheceu lá na Bahia, final de semana passado, e ele me deu a notícia. Eu disse, então eu estou fazendo 25 anos de ordenação pastoral hoje. Eu nem sabia. Ele que, na verdade, muitas coisas ele sabe antes de mim. Tem alguns lugares que eu vou estar ministrando e eu me esqueço, né? Claro que tem anotado em algum lugar, e Russo já sabe. Então fizemos 25 anos de ordenação pastoral e para mim isso é uma honra muito grande, servir ao Senhor. Nós só queremos servir ao Senhor, irmãos. As circunstâncias, a geografia, isso pouco importa. O que nós queremos é servir ao Senhor. E conforme eu falei, eu sou fruto de muitos ministérios que passaram na minha vida, ou de homens que sequer eu conheci, mas que inspiraram. E desde os dias da Bíblia, dos homens da Bíblia, como Jeremias, aqui a gente ouviu nesses dias sobre Ezequiel, por meio de Russo, por meio do Gui, do pastor Gui. Na quinta a gente não estava aqui, mas o Vitor falou sobre Daniel. São homens também que a gente precisa estudar, porque eles têm algo como um referencial para as nossas vidas. Eu fui impactado pelo ministério de Billy Graham, não conheci, pude servir uma cruzada em Recife, feita pelo filho dele, Franklin Graham. Eu fui impactado por muitos homens e mulheres, através de suas histórias em livros, muitos anônimos nos púlpitos. Eu estou lembrando agora que eu comecei uma história e não terminei, do congresso de adoração. Mas já já eu chego lá. Se eu esquecer, alguém me lembre. Eu sou muito impactado pelo ministério de Paulo, pelo ministério de João Batista, meu Deus, de Elias, de Moisés. Mas, irmãos, há um ministério que ele é o mais maravilhoso ministério, acredite em mim, que já existiu e existirá por toda a terra. Nem mesmo de João, nem mesmo de Moisés, de todos os profetas do Antigo Testamento, inclusive João, nem mesmo o ministério extraordinário de Paulo, juntos, se compara, na minha opinião,
ao mais maravilhoso ministério que já existiu e existirá por toda a terra, o ministério de Jesus. Então, João, irmãos, ele não foi um fim em si mesmo. Ele veio preparar, ele veio como um profeta de transição. Falamos rapidamente disso ontem. E havia algo do Senhor sobre ele, que pessoas de todo o estado da Judéia, da região da Judéia, pessoas de vários vilarejos e cidades vieram ter com ele, depois de cerca de 400 anos de silêncio e de paralisia espiritual. Ele rompeu. E uma das expectativas das pessoas é que ele poderia ser o Cristo. E perguntaram a ele em mais de uma ocasião: você é o Cristo? E ele não teve problema nenhum de dizer: eu não sou. Aliás, ele, ou diante dele, eu não sou digno nem de desatar as correias das suas sandálias, que era o trabalho mais simples, feito geralmente por um escravo numa casa quando se recebia alguém. Então, ele não estava ali, não era uma crise de baixa autoestima, como um dia eu ouvi de um pregador lá em Recife, pastor Dani. Um pregador dizendo que João falava isso porque ele tinha uma crise de baixa autoestima. Para mim era alguém muito seguro de quem era, mas também de quem não era. Porque o ministério de João Batista começa lhe dizendo: eu não sou. Mas aqui não era negação de alguém, era alguém muito convicto da sua identidade, mas muito convicto de que aquele que estava vindo era maior, muito maior do que ele. Então nós viemos aqui no nome daquele que é muito maior do que nós, muito maior do que qualquer homem, ministério que já existiu na face da terra. No nome de Jesus. E eu queria convidar para a gente seguir um dia desse ministério. Muito provavelmente, isso aqui que a gente vai ler foi mais do que 24 horas. Mas vamos, já que está tudo em um capítulo só, no capítulo de Marcos 1. Talvez vamos pensar em um dia ou dois, talvez uma semana do ministério de Jesus, independente das horas ou dos dias, o impacto não muda em nada. Então vamos ver o início desse ministério. Vamos lá, eu comecei uma história, deixa eu terminar, pode ser que tenha alguém curioso aí. Final do congresso de adoradores lá em Recife, isso foi antes do ano 2000, isso foi antes de 99, e havia um grupo de irmãos do Rio de Janeiro ministrando adoração. Quem estava liderando aquele último turno foi um ministro muito precioso, ele faleceu, chamado Moisés Malafaia. Já ouviram falar dele? Moisés Malafaia, do Rio de Janeiro. Violentíssimo, né? E todos estavam impactados com a graça sobre esse pastor e com a qualidade musical da banda que o acompanhava e tal. Mas o que me chamou a atenção foi um baixista que estava acompanhando ele, chamado Jaiminho. Jaiminho, ele tinha acho que uns 2 metros de altura, era forte. E eu fiquei impactado, sentado, vendo tanta graça do Senhor operando na vida dele, sentindo a presença. E quando terminou, todo mundo foi falar com o pastor mais conhecido e com os outros irmãos, e tinha vários outros pastores da área da adoração. Cláudio Claro estava lá, também faleceu, e outros. Mas eu queria falar com aquele irmão, e na verdade eu queria dar um abraço. E eu cheguei todo constrangido e disse: o irmão, ele pode falar o que você deseja? Eu disse: eu só queria te dar um abraço, pode ser?
E ele disse, claro. Aí ele me deu um abraço que quase me mata, me suspendeu assim. Depois me colocou no chão e disse assim, como é seu nome? Eu falei, Rodrigo. Ele disse, Rodrigo, posso te dar um conselho? Eu era novo convertido. E eu disse, por favor. E ele disse, só mergulha em Deus. E foi guardar o baixo. E é isso, eu guardei aquele segredo, irmãos. Eu desejo, o meu sonho de vida é poder mergulhar mais fundo em Deus. Porque eu me encontrei nele. Eu encontrei o meu destino. Eu encontrei minha origem. Eu encontrei um propósito de vida. Eu encontrei o norte e o propósito para viver e até mesmo para morrer. Curva a sua face, por favor. Senhor, muito obrigado pelos 9 anos dessa comunidade, Senhor, que estão juntos por Ti. E o Senhor continue a fortalecê-los, protegê-los, ajudá-los nessa edificação, concedendo graça, sabedoria, entendimento, recurso e toda sorte de provisão física, emocional, espiritual, guardando as famílias, os casamentos, Senhor, aumentando a sua presença e, como diz Isaías, instruindo eles pelo caminho que deve andar. Pedimos que o Senhor continue a falar conosco, Senhor, através da sua palavra e por meio do seu Espírito. Edifica a sua igreja e glorifica o seu nome, Senhor. Amém. Aleluia. O chamado de Jesus, segundo o relato de Marcos, começa a partir do versículo 14 e diz assim: depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia pregando o evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo e eu farei com que sejam pescadores de gente. Ou em outras versões, pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, e eles seguiram Jesus, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Já já a gente continua. Então, basicamente, o ministério de Jesus, ele dá continuidade ao ministério de João. Só que a prisão, e Jesus não começa o seu ministério antes disso, a prisão de João encerra ou aponta para um tempo de um ciclo na nação que estava se encerrando. Alguns o chamam de o último profeta da antiga aliança, João Batista. Então, João, na verdade, como eu disse, ele é um profeta de transição, porque ele liga um tempo a um novo tempo. E não só em Israel, em toda a terra. Que ministério era esse que estava nascendo, que impactaria toda a terra? Então Jesus, ele espera o tempo e a prisão de João, porque para João e para Jesus era certo que daquela João não sairia mais, a não ser para promoção. Oh, bendito dia em que estaremos diante dele para sempre. Então a prisão de João sinalizava, e para mim é como se Jesus dissesse: eu entendo o tempo, agora é comigo. E a pregação ou o ministério de Jesus começa com ele manifestando o entendimento claro
de um tempo que se aproximava e qual deveria ser a mensagem e estilo de vida a partir daquele tempo. Então a gente leu, me permita ler de novo, o versículo 15. Porque o ministério de Jesus começa, segundo o relato de Marcos, com ele dizendo: o tempo está cumprido. Ou seja, encerrou um tempo e agora começa uma nova etapa, um novo ciclo, um novo tempo. E aí Jesus marca esse novo tempo, declarando: o reino de Deus está próximo. Aquilo que parecia tão distante está próximo. E uma vez que o reino estava próximo, estava se iniciando a manifestação desse reino por meio de Jesus. A mensagem dele era a mesma de João: arrependam-se. E ele acrescenta: creiam no Evangelho. Irmãos, deixa eu ser bem claro e falar novamente: Daniel continuará sendo pregado, Ezequiel continuará sendo pregado, João, Elias, Eliseu, os dias desses homens continuarão, mas tudo isso é para apontar para um ministério superior, o ministério do Filho, o ministério de Jesus. E haja vista que esse ministério estava próximo, ou o reino de Deus estava próximo, a mensagem de Jesus inicialmente consiste basicamente em duas coisas: arrependimento e fé no Evangelho. Diga por favor comigo: arrependimento e fé no Evangelho. Parece duas coisas tão simples, e talvez seja, mas se nós queremos avançar como igreja brasileira para as coisas mais profundas, desconfio eu, que não tem como avançarmos para as coisas mais profundas do Senhor, se negligenciarmos as coisas básicas. E quando eu olho para a amada igreja, servindo ela, sentando em mesas, compartilhando em púlpitos, eu tenho uma impressão que mexe comigo, que nós estamos tropeçando e negligenciando as coisas básicas do Evangelho. Então, nesses dias que nós deveríamos estar partindo para as coisas mais profundas, a minha mensagem para a igreja brasileira é basicamente baseada em duas coisas: arrependimento como estilo de vida, não mais pelo que eu fiz de errado hoje, mas um arrependimento como estilo de vida diário até a vinda dele. Porque agora não tem mais a ver com aquilo apenas que é ilícito, mas tem a ver com aquilo que é lícito, mas não convém mais, por causa do tempo que estamos entrando. Porque também tem a ver com uma sociedade que está pervertida, caída. Então mesmo se você tenta se conservar, muitos são os bombardeios. Então eu entendo que arrependimento não é mais algo ocasional, agora se torna um estilo de vida até a vinda do Senhor. Faz sentido para alguém? E fé no Evangelho, porque nesses dias, irmãos, se a gente não tiver firme, por causa do saber, e já dizia Paulo, o saber por si só, ele ensoberbece. E talvez uma das crises que a gente está vivendo é de que pessoas que mergulharam nas Escrituras, creio eu, para conhecer o Senhor, ficaram por alguma razão entregues ao seu próprio saber. E já dizia Paulo, o saber por si só, ele ensoberbece, o que edifica é o amor de Cristo. Então sim, cresçamos no conhecimento, mas que nós cresçamos no amor, irmãos. Porque no final das contas é isso que, na minha opinião, vai impactar o mundo. É o amor de Cristo, não pregado apenas com palavras, mas manifestado com vida, com lágrimas, com misericórdia, com compaixão. Então o que eu estou tentando dizer é que arrependimento e fé no Evangelho é um estilo de vida. E se a gente não tiver muito firme em nossas convicções, a gente vai se deixar ser levado por qualquer vento de doutrina, ou por pessoas que seja lá por que intenção. Eu não julgo as intenções do coração, só o Senhor.
mas talvez por feridas, ou seja lá por que razão, elas podem vir a confundir aqueles que já foram alcançados pela graça. Eu quero declarar sobre nós, irmãos, nós estamos firmados no Evangelho. Por isso, custe o que custar, passe pelo que vier a passar, aconteça o que acontecer no Brasil, eu quero fazer um clamor nessa noite: continue crendo no Evangelho. Ei, as minhas circunstâncias, os meus traumas e feridas não podem definir o Evangelho. Ele continua sendo a boa notícia. Ele é infalível, Ele é glorioso, Ele é poderoso. Um homem dotado de um saber e de uma cultura tão alta, ele escreveu aos Romanos dizendo: olha, eu não me envergonho do Evangelho, porque eu provei e criei e tenho visto que Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Para a salvação, vírgula, de todo aquele que crê. Alguém nessa noite continua crendo? Então assim começa o mais maravilhoso ministério que já existiu na terra e nunca haverá outro igual. Mas em seguida, Jesus, ele decide compartilhar, repartir esse ministério. E me parece que ele não pega os caras mais grandiosos da Galileia. E essa é a graça do Evangelho, irmãos. Porque se ele tivesse pegado ou chamado os 12 caras, eu ia ficar deprimido, dizendo: poxa, não tem esperança para mim. Tudo que eu queria era servir a Ele. Mas quando eu vou vendo Pedro, quando eu vou vendo Tiago, quando eu vou vendo as características, opa, eu posso entrar na fila. O Evangelho, ele é compartilhado, ou melhor, o seu chamado, ele compartilha com aqueles que não são. Então o mais maravilhoso ministério que já existiu foi compartilhado. Ele chamou muitos improváveis, e eu tenho uma boa notícia para quem se acha um: Ele continua fazendo isso hoje em dia. Mas irmão, eu não sou preparado, eu não sou capaz. Concordo, nem te conheço bem, concordo. Mas calma, bem-vindo ao clube. Não tem a ver com a nossa capacidade. Porque a esperança da glória é Ele em nós. É Cristo em nós. Aleluia. Ele decidiu compartilhar, irmãos, o seu chamado conosco. Aleluia. 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 Ele está renovando esse chamado no coração de muitos da igreja brasileira. Ele está reacendendo o desejo, irmãos, de servi-lo, de compartilhar dele, de falar dele, de tocar a vida de alguém. Sempre tem algo que a gente pode fazer. Hoje nós viemos caminhando para cá. E nesse trajeto, porque a gente está hospedado muito próximo, nesse trajeto, a gente teve uma oportunidade de conhecer uma senhora, de ouvir acerca de uma situação física dela, e de orar por ela, e deixar uma palavra, no trajeto para cá. E quanto tempo durou isso? Poucos minutos. Irmãos, sempre tem algo que a gente pode fazer. Ele continua chamando aqueles que desejam fazer parte do mais maravilhoso ministério que já existiu na terra. Mas vamos seguir. Versículo 21. Então, em seguida, depois de chamar pelo menos 4
daqueles que se tornariam muito próximos dele, ele entra em Cafarnaum. E logo no sábado, Jesus foi ensinar na sinagoga. E se imagina que, como a sinagoga era um lugar de instrução, então seria mais uma manhã tranquila, só de instrução. E versículo 22 diz que maravilhavam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém quem tem autoridade, não como os escribas. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou: o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir, sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cale-se e saia desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente e gritando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: o que é isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções, por toda a região da Galileia. Aleluia. Esse ministério, ele provocou desde o início um choque de realidades, um choque de reinos. Esse ministério provocou um impacto no reino espiritual da nação de Israel. Deixa eu te falar agora, o Evangelho é uma mensagem simples, o Evangelho é uma mensagem de esperança, mas as realidades que ele provoca no mundo espiritual a gente não tem ideia. O ministério de Jesus era esse. Ele se movia de uma forma terrena, ainda que era totalmente espiritual e sobrenatural, obviamente, mas ele causava um impacto, irmãos, nas regiões celestiais, no mundo espiritual, no mundo invisível. Aqui nós acabamos de ler que ele entrou numa sinagoga, um lugar de instrução. Então era de se esperar que ele abriria o rolo do livro, talvez em algum dos profetas, leria, traria uma explicação e tudo certo. A gente leu que inicialmente não foi ele que confrontou nada, mas quando Jesus chegava, irmãos, o mundo espiritual era agitado. O que estava oculto manifestava. E eu estou falando isso, irmãos, porque nós viemos e estamos como uma geração de precursores, preparadores de caminho, intermediária. Mas esse ministério que vem e já está, ele causará um impacto nas cidades das nações, no mundo espiritual. O ministério de Jesus continua causando um impacto, irmãos. Choques de reinos. Eu nem vou navegar por essas águas. É só para te dizer que o ministério de Jesus continua provocando isso. E eu tenho uma boa notícia. Ele não abre mão da cidade de Vitória. Por isso que, bom, dois reinos em choque. É o ministério de Jesus avançando sobre a cidade de Vitória, causando impactos, irmãos, causando impactos no mundo espiritual. E isso eu acho que dispensa eu falar mais, porque vocês sabem do que eu estou falando. Quem aqui sabe do que eu estou falando? Muito bem, inclusive, porque viveram realidades assim. Quem sabe? 2 pessoas. Mas vamos seguir, o dia não terminou, ou a semana não terminou, conforme você queira aí. Agora, o último versículo que nós lemos foi sobre a fama de Jesus se espalhando cada vez mais depressa e em todas as direções e por toda a região da Galileia. Deixa eu só fazer uma pergunta: quem aqui já ouviu falar do ministério de Jesus?
Quem já foi impactado pela fama desse ministério? Aleluia, ele continua causando impacto. Amém, irmãos? Mas agora o cenário muda e vamos seguir ele. A gente está seguindo ele. A gente está lá escondido, seguindo ele. E saindo da sinagoga, versículo 29, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. Talvez aqui os discípulos mais cansados pensavam, agora a gente vai tomar um café ou chá, sei lá o quê. E agora a gente vai diminuir a marcha. Só que quando chega lá, a sogra de Simão estava de cama com febre e logo deram essa notícia a Jesus. Talvez o Senhor estava cansado. Talvez ele foi lá esperando encontrar um lugar de descanso. Mas quando ele ouve a notícia, ele se aproxima dela, pega na mão dela, ou seja, toca nela e faz com que ela se levante. E o que é que acontece com ela, irmãos? Ela é curada, primeira parte, mas há uma segunda parte. O que é que acontece em seguida? Irmãos, isso aqui foi um acontecimento literal, obviamente, histórico, houve um momento. Mas eu estava lendo isso. Algo me pegou por dentro. E se os irmãos concordarem, eu quero em cima disso profetizar algo. Que, entre aspas, a velha igreja, que adoeceu por alguma razão, está febril numa cama, no Brasil, e que talvez muitos, espero que não com alegria, olhem e digam, tem mais jeito não. Ele vai tocar novamente e vai levantá-la, e ela vai voltar a servi-lo. Não, essa empolgação, foi má notícia, irmão. Se for uma má notícia, me perdoa, irmãos. E se a gente, como de uma geração mais nova, a gente não pudesse se alegrar, tem algo errado conosco. Porque os mais novos não vão conseguir, na minha opinião, chegar sem a retaguarda dos mais velhos. Então, mais novos, por favor, em nome de Jesus, se alegrem com o que eu vou dizer novamente. Eu vou dizer novamente. Porque se eu não estiver errado, os mais novos não vão conseguir chegar lá sem a experiência, sem a intercessão, sem a aprendizagem com acertos e erros dos mais velhos. Por isso que Elias veio na pessoa de João e vem na forma de uma unção, conforme falamos ontem, para, entre outras coisas, converter duas gerações diferentes. Porque nesses dias, os jovens vão ter visões e vão profetizar, mas é em cima, ou muito do que a próxima geração vai fazer, é em cima dos sonhos que o Senhor deu aos mais velhos. Eu estou falando a profecia de Joel 2. A igreja mais velha, quando eu digo mais velha, não estou falando de desuso, nem de uma forma pejorativa, pelo amor de Deus, porque agora a gente tem que explicar tudo melhor. Ah, que dias, né, cara? Ela está febril. Talvez algum corpo estranho entrou em alguma parte do corpo dela. Corpo estranho geralmente causa febre, não é? Pelo menos eu aprendi isso quando criança. Talvez algum corpo estranho entrou. Talvez algum vírus estranho entrou. E ela ficou febril. Quanto mais velho, teoricamente a imunidade mais baixa, não é assim? Também não estudei medicina. Tudo isso que eu estou falando é lendo a Bíblia. Talvez algum corpo estranho infeccionou. Talvez algum vírus entrou. E ela está febril numa cama. E talvez alguém está passando dizendo, não tem mais jeito. Enquanto eu lia isso, algo me pegava por dentro. E se os irmãos concordarem, eu estou sendo repetitivo, de propósito.
Eu quero transformar isso numa profecia. Que a velha igreja que está febril, que adoeceu, talvez cansada de muitas guerras, Ele vai tocar novamente, Ele vai levantá-la novamente, e ela voltará a servi-lo. E aliás, eu não sei se alguém vai concordar, mas essa é a minha opinião. Em matéria de serviço, irmãos, ninguém ganha para os mais velhos, cara. Fica chateado se você é mais novo. Em matéria de serviço, os mais velhos, ninguém ganha para eles. Eu não sei se é aqui, mas em Recife, os mais velhos dão um show de serviço, cara. Então, irmão, alguém concorda? 3 pessoas, 4. Então, jovens, profetize, tenham visões. Mas na hora do serviço, não negligencie, olhe para os mais velhos, cara. E eles não fazem com peso, não. É porque já está no DNA. Alguém concorda com o que eu estou dizendo, irmão? Mas vamos seguir, o dia não acabou. Tem mais coisa aí, vamos espiar. Vamos lá. Alguém concorda da gente seguir um pouco mais, espionar um pouco mais? Ou já deu a hora e vamos cuidar da nossa vida? Muita coisa para fazer. Fantástico para assistir. Quem aqui já descobriu faz tempo que o fantástico mesmo é Ele? Uou! Uou! Ei! Oh, se você puder e desejar, levanta suas mãos. Exaltemos a Ele. Exaltemos a Ele. Hoje é uma noite de celebração a Ele, pelos feitos dEle. Ele vai levantar ela novamente, cara. E à tarde, agora o dia está declinando, então eu estou achando que ele agora vai diminuir a marcha. Já está chegando a tarde, então acho que agora ele vai para uma boa rede. Eu acho que sim, vamos seguir. Estamos em algum lugar, de longe espionando. Versículo 32. À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Meu Deus. Toda a cidade estava reunida à porta da casa. E ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidades. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. E aqui, irmãos, se isso não for um avivamento, eu confesso, eu não sei o que é. E alguns dizem que vai ter, outros dizem que não vai ter outro avivamento. Eu só sei de uma coisa: por onde Jesus passa, nada nem ninguém fica do mesmo jeito. Então, se você é contra o avivamento, não se preocupe. O que nós estamos orando não é por um avivamento em si, como um fim em si mesmo. Estamos orando pela manifestação de Jesus na terra. E contra isso, ninguém pode argumentar.
Ele está vindo, irmãos. Ele está vindo. Por isso, João Batista vem antes. E como houve resistência no passado, seria ingenuidade demais esperar que não haverá nos nossos dias. Mas e aí, irmão? Como está o seu coração? Cheio de esperança. Ele está vindo. Mas você não está vendo o cenário? Então, eu estou procurando ver o que meu Deus e Pai está falando e fazendo. Isso me enche de esperança. Ei. E o que os homens estão fazendo e falando? Desculpa, irmãos, eu estou sem tempo. Porque eu estou impactado com o mais maravilhoso ministério que já existiu na terra. O dia não terminou. Na verdade, o dia terminou, mas vamos ver se depois de tudo que ele viveu, então, talvez Jesus tenha acordado de meio-dia, né? Porque afinal de contas, era puxado. Versículo 35, vamos espiar Jesus dormindo. Quem sabe naquele dia, com toda razão, ele acordou de meio-dia, ou ao meio-dia. Versículo 35, tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, e levantar de madrugada já é quando ainda está escuro, irmãos. Jesus saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram: todos estão à sua procura. Você já percebeu quando a pessoa está, ela nem bom dia dá? Quando a pessoa está debaixo de pressão, ela já quer que você entre, consciente ou inconsciente, no mesmo nível de pressão, de estresse. Jesus está de boa, foi para um lugar solitário, de propósito. Isso, no meu entendimento, era o que alimentava e recarregava suas baterias para tudo que ele vivia durante o dia. Isso que nós acabamos de ler, para mim, era o estilo de vida de Jesus. Então já vem Pedro com toda a impetuosidade, não dá nem bom dia. Senhor, todos estão te procurando. É quase que dando sabe, a gente chama no Nordeste uma bronca em Jesus, tipo. E aí vamos ver o que aconteceu. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso foi que eu vim. Então ele foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Irmãos, o estilo de vida de Jesus permitiu ele discernir a agenda do Pai. Ele não cedeu à pressão de Pedro e nem sequer voltou para atender aquela multidão. Isso me faz entender que a oração, não aquela ocasional ou quando as pressões vêm, mas como estilo de vida, me leva a discernir quais são as prioridades do coração do meu Pai. Jesus aqui, ele não foi indiferente a uma multidão, mas ele também não voltou. Ele não cedeu à pressão de Pedro. Todos estão te procurando. Muitos ministros têm adoecido, porque com a melhor das motivações, têm cedido às pressões, para se tornarem, fazerem tudo que cada um quer que elas façam.
E eles têm, muitas vezes, negligenciado o altar. E entra num rolo compressor, adoece. Depois que adoece, meu Deus. Se não for uma família, se o ministério que ele cuida não for uma família, tadinho dele. Que alguém o ajude. Mas vamos lá, fecha isso. Hoje é dia de celebração. Não vou falar de outras verdades. Eu quero falar do mais maravilhoso ministério que já existia. Mas o que eu quero destacar novamente é que a vida de oração de Jesus permitiu ele discernir quais eram os próximos passos e o que era prioridade. Ele disse: olha, Pedro, eu até entendo o que você está dizendo, mas importa aqui. Ele não cedeu, ele não voltou, porque a palavra era para que ele fosse. Um estilo de vida, tendo a oração como algo importantíssimo, vai nos fazer entrar e viver a agenda das prioridades do coração do nosso Senhor para as nossas vidas. Quantos recebem essa palavra? Por isso, irmãos, conselho de amigo. Por onde começar? Parece que está tudo meio bagunçado na minha vida. Que tal restaurando o altar da oração? E que tal antes de... Há uma frase de Lutero que me marcou para sempre. Me parece que um dia perguntaram a ele por que ele orava logo cedo. E ele disse, como um hábito, como estilo de vida, e ele disse: eu busco ao Senhor e me encontro com Ele logo cedo, porque eu temo que ao longo do dia eu me encontre com o diabo. Começa, cara. Começa. Vai com Ele, seja lá para onde você for. Para o seu trabalho, vai com Ele. Fala com Ele antes. Blinda sua mente com a palavra dEle. Não vai sem a espada do Espírito, vai embanhada. Amém. Não vai sem antes ter falado com Ele. Não faz como Pedro, já vai agindo lá, já acordando. Naquele dia, Pedro estava daquele jeito, porque ele já começou o dia, sabe com quem eu estudei? Ele abriu o WhatsApp primeiro. Eita, fala Deus. Mas quando você começa já, ó Senhor, estou aqui novamente. Obrigado por esse dia. Não tem má notícia que por mais que mexa, te paralise, porque você já esteve com Ele. Pedro, eu preciso seguir. Irmãos, há algo que nós precisamos fazer. A palavra para nós é: prossiga, continue. E se você parou em algum lugar, da onde você parou, continue. Pedro, eu preciso seguir. Mas vamos seguir. Está terminando, mas não terminou ainda. Oh Deus, ainda tem mais um acontecimento, o último. E agora, irmãos, eu fico a pensar que talvez na mente dos discípulos rapaz, se Jesus deixou uma multidão lá esperando, e ele disse que tem que ir adiante, eu imagino que agora deve ter um encontro muito importante. Eu não sei se ele vai pregar para uma multidão novamente. O que você acha, Tiago? Eu acho que agora ele vai pegar uma multidão, vai pregar aquele sermão. E você, Simão Zelote, cara, se não for a multidão, deve ser alguém muito proeminente para justificar ele deixar uma multidão atrás. Talvez o governador da Judeia, talvez, quem sabe até mesmo Herodes. O que você acha, Tomé? Cara, talvez seja a pessoa mais importante economicamente da cidade. Então vamos seguir.
E aí os discípulos estão talvez tentando encontrar a resposta para Jesus ter deixado uma multidão, que Pedro ainda está indignado, para atender um. Vamos ver o quilate. Vamos acompanhar a importância dessa pessoa na sociedade. Versículo 40. Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: se o Senhor quiser, pode me purificar. E aqui só um parêntese. Talvez os discípulos, quando viram aquele homem, disseram: ai, Jesus. Podia ser um melhorzinho, né? Irmãos. O mais maravilhoso ministério é porque o autor dele, ele tanto tem a capacidade de tocar as multidões e de uma vez só, como tratar com um. E esse um, muitas vezes, é um que a sociedade já carimbou, sem valor, vai para o canto. Talvez um dos discípulos pensou assim: cara, tomara que ele diga não, porque isso vai levar tempo. Olha o estado desse cara. Tomara que ele diga não. Vamos ouvir. Se o Senhor quiser, pode me purificar. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero. Deixa eu lhe dizer, ele continua dizendo: eu quero. Para bagunçar nosso tempo, nossa agenda, nossa religiosidade, sinto lhe dizer, ele continua dizendo para os leprosos dessa terra: eu quero. Mas Senhor, nós precisamos agora de um avivamento ali, vamos juntos. Eu quero. Ele continua tocando os leprosos. Mas irmão, a gente não tem mais lepra nos nossos dias. Tem, é que ela chama agora é um nome mais sofisticado, hanseníase. Mas assim como no passado, nos dias de hoje, ela tem as mesmas características. Uma delas, a perca da sensibilidade. E quando eu li esse texto, estou terminando, algo novamente saltava no meu espírito. E eu quero transformar isso em uma profecia também, assim como a gente fez com a sogra de Pedro, se os irmãos concordarem. Mas calma, nem falei. Está vendo? Vocês são tão bonzinhos que vocês já concordam antes. Eu quero declarar, irmãos, que aqueles que perderam a sensibilidade espiritual, Ele também vai tocar na nação brasileira. Era de balabasurianta laba, surianta laba, laba, surianta laba. Ele quer, Ele pode, Ele vai fazer de novo. Sabe por que Ele tocou? Amado irmão, me desculpe, mas não foi por causa da teologia daquele homem. Ele o tocou por causa da compaixão do seu coração. Ele não tocou por causa de nenhuma característica de bom ou de ruim que aquele tinha. Me desculpe, se você acha que tem a ver com você.
Ele o tocou por causa da compaixão dele. Ei, não será a teologia da igreja brasileira, não serão nossos muitos livros, as muitas conferências, nossas vestes talares, não será a personalidade de homens impactantes, será novamente a compaixão dele descendo sobre o seu povo. E aqui, irmãos, vamos orar aí. Jesus só faz um pedido para aquele homem. No mesmo instante, versículo 42, ele fica limpo. E no 43, Jesus então pede para ele, na verdade, o adverte severamente, dizendo: olhe, não conte nada a ninguém, mas vá apresentar-te ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. E agora, irmãos, a gente vai espiar se o homem foi obediente. Tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso, permanecia fora em lugares desertos, e de toda parte vinham ao encontro dele. E aqui eu termino dizendo que o pedido de Jesus foi o pedido que provavelmente, agora eu vou falar baixo para ele não ouvir, é só... A gente está entre amigos aqui? Sim? Eu vou contar um segredo, tá? Vou falar baixo para ele não ouvir. Eu também não ia conseguir obedecer, não. Alguém também? Então deixa eu dizer algo. Baixinho. Vai e fala tudo que Deus fez por ti. Espalha essa boa notícia. Porque esse ministério está mais atuante que nunca em toda a terra. Vai e espalha a notícia. Vamos orar? Eu era um jovem novo convertido. Num domingo à noite, havia um ministro de adoração lá de São Vicente, São Paulo, chamado Daniel Souza, ministrando adoração naquele dia, na igreja que congregávamos em Recife. E ele cantava uma canção que dizia assim: vinde após mim, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens, pescadores de vida. E repetia. Deu para ver que um dos dons, né? Um dos dons. Irmão, não precisava ser tão franca. Mas aquela canção, irmãos, algo estrondava dentro de mim. Eu não ouvia um homem cantando de fora para dentro. Eu ouvia algo de dentro para fora, acredite se quiser. No meu espírito, não era físico, não era uma boa canção, era uma voz estrondando dentro. E eu posso testemunhar que fazer parte desse ministério, que ele não me pediu nada, mas na caminhada a gente vai entendendo, vou ter que deixar. É uma das mais maravilhosas honra, prazer e alegria que eu tenho na minha vida. Fazer parte do mais maravilhoso ministério que já existiu em toda a terra.
nessa noite, Ele quer ratificar. E Ele está passando por vitória, chamando aqueles que desejam fazer ou continuar fazendo parte. Curve a sua face, por gentileza.